Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do GLCast e hoje nós temos um tema bastante interessante, temos um convidado especial aqui, já há tempo que ele está na nossa lista e hoje, enfim, a gente conseguiu trazer ele aqui, bater um papo com a gente, que é o Anderson Nagel. Ele atualmente está como gerente de processos têxteis, né, da Live. E tem muita coisa para conversar aqui, Anderson. Primeiramente quero te agradecer aí, agradecer a Live também, né, pela disponibilidade. E bora lá para o nosso bate-papo. Obrigado por ter vindo aí. Não, primeiro eu quero agradecer também o convite, tá, André? Obrigado também pela equipe da GL também, agradeço. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre a indústria têxtil aí. Mais um pouco, né? Já até falando assim de indústria têxtil, aproveitando, vamos conhecer um pouquinho melhor quem é o Anderson, o que ele faz na atualidade, né? Um pouquinho mais a Live, que é a empresa que você hoje está e representa, né? Dentro de algumas etapas, processos lá dentro. Então, quem é o Anderson? Faz o quê? Uns 3-4 meses que você está nessa indústria têxtil, um pouco mais do que isso. A gente sabe que não. Eu acho que até a gente bate no mesmo tempo de indústria têxtil. Eu também já estou 28 anos aí. Acho que é mais ou menos esse tempo que você está também. Então, como é que o Anderson caiu na indústria têxtil e não desistiu mais? Ela não desistiu de você? Quando a gente acha que está pouco tempo, quando até a gente foi ver, não, estou 28 anos também 28. Na indústria. Né? Passa muito rápido. É verdade. Passa bastante rápido, mas assim, gosto do que faço, é um prazer estar na indústria têxtil. Tem muitas pessoas da minha família que são da indústria têxtil. Então, eu segui o ramo de alguns. Meu sogro trabalha na indústria têxtil, meu irmão trabalha na indústria têxtil, tem tios que trabalham na indústria têxtil. Jaraguá, né, foi movido muito para a indústria têxtil metalúrgica. Então, assim, tá no sangue. Vai ser difícil sair disso daí, né? Mas assim, é muito bom, eu gosto, tá? Trabalhei aqui em Jaraguá, trabalhei em empresas de Joinville também, né? Tenho uma formação técnico têxtil do Senai CETICT. Sim. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em Lean Manufacturing, fui professor também no Senai, fui professor na UNERJ ligado à parte de cadeia de têxtil também. Então foi sempre um prazer eu estar atuando nessa área, né? Gosto muito do que faço. Né? Trabalho numa grande empresa que é a Live, né? Então, assim, tenho muito orgulho. Né? Sou feliz e estou feliz. Né? Há 28 anos, então, aprendendo, porque a gente aprende a todo dia, né, Anderson? Não tem como não aprender nessa indústria, ela é muito complexa, é uma cadeia muito complexa de muitas variáveis, muitas oportunidades também, muitos desafios, né? O mais, então, 28 anos aí aprendendo e contribuindo aí com a indústria têxtil, fazendo ela ficar cada dia melhor, mais fácil, né? Mais prazerosa, mais... que os jovens também, né? Eles busquem mais para essa indústria, a gente precisa bastante deles também, né? Que a gente está vendo aí, os de 28 anos daqui a pouco já estão entregando, né? 28 de empresa, né, gente? De indústria têxtil, né? Então, hoje assim, a gente vê que tem uma dificuldade geral em mão de obra, né? A gente sabe disso, não é só da indústria têxtil. E já tem um pouco de deficiência também, já um pouco técnica para a indústria têxtil, né? A gente viu que o próprio Senai CETICT, né? Praticamente hoje tem mais a parte de faculdade, só curso superior. O técnico foi se acabando. Tem em São Paulo, Matarazzo ainda, que, né, que tem alguma coisinha. Claro, aqui tem Jaraguá ainda, né, que tem o Cefet ainda, mas pelo que a gente vê também, cada vez mais está reduzindo, né, o nível a quantidade de alunos, né? Tá? E assim, é uma pena, né? Porque a gente precisa de mais mão de obra para essa cadeia, porque ainda ela está expandindo. Você vê ano a ano também empresas aparecendo. A Live também é uma empresa que foi fundada em 2002, só que praticamente nos últimos 10, 12 anos aí que teve um crescimento muito alto. Que a gente passou a conhecer a Live de fato, assim, isso, né? Então, faz 10, 12 anos assim que ela foi praticamente para o mercado e para o mundo, assim, né? Quem está de fora às vezes acha, mas em 5 anos a Live fez um... Cara, não é de 5 anos, né? Ela já vem em 2002. 2002. Então já são 20 e poucos anos, né, gente? Então, isso, é de muito trabalho, tá? Muita persistência. Gabriel e Joyce que começaram, depois o Paulo que entrou também como sócio. Então, assim, foi muito trabalho mesmo. Quando eu entrei há 10 anos atrás, em torno de 200 e poucas colaboradores, tá? Hoje nós estamos no grupo com 3.040 colaboradores. Olha só. Tá? É muita gente, se a gente olhar assim tudo que a gente cresceu nesse período. Só que em Jaraguá do Sul,
Nós temos nossa planta principal em torno de 1.800 colaboradores. Nós temos filiais também, temos uma em Xereder, uma em Corupá e uma aqui em Jaraguá também. Isso dá em torno de 400 colaboradores, que são as confecções, né? Fora os indiretos, tudo isso que também nos ajuda. Como também nós temos as lojas próprias, franquias, outlets, que chegam a mais de 800 colaboradores para dar esse total aí de mais de 3 mil colaboradores. Então, e um mix de produto bastante diversificado, porém nichado a um determinado público, assim. A Live, na verdade, hoje ela está contemplando uma diversidade muito grande de públicos. Ela saiu só da moda fitness, né, para ser um desejo, certo? Sim. Então hoje nós temos, eu estou usando aqui um produto da Live, tá? Não é fitness. Posso correr com ele? Posso, mas posso usar no casual no dia também. -dia, no dia a dia também. Então hoje a gente tem vários produtos que se usa no dia a dia, né? A gente trabalha com vários nichos na linha esportiva, né? Não é só para academia. Então tem para bicicleta, para a parte de bicicleta, tem para a parte de beach tênis, nós temos para o golfe, nós temos para o tênis, né? Nós temos para corrida. Então hoje nichos temos para yoga, tá? Então vai se abrindo cada vez mais, vai aparecendo outros nichos também, né? A gente começou agora também, agora nas últimas coleções lançamos os tênis também, né? Então a gente cada vez vai abrindo mais, né? Porque no final, assim, cara, a gente precisa pro mercado, tu tem que ir abocanhando tudo e podendo, porque assim, o mercado ele vai migrando muito. Então a gente tem que acompanhar, tá? A gente não pode ficar só num produto, né? A gente tem que ir acompanhando, porque no final, a gente hoje se pedir para você assim, o que vai acontecer semana que vem, qual é a previsão? Cara, a gente não sabe mais nada, né? Então tu tem que começar cada vez mais olhando, né? Estudando muito o mercado, né? Porque hoje quem era GL há 10 anos atrás, quem é GL hoje. Né? Olha como diversificou também, foi expandindo, foi feito, né, todo esse trabalho, né? Então assim, cara, hoje tu tem que estar muito antenado, tem que arriscar muito também, né? Que nem fala assim, a gente escuta muito assim, a Live teve sorte. Gente, não foi sorte. Foi muito trabalho, persistência, tá? Teve muito risco que foi colocado em cima, né? Hoje nós estamos, né, já algum tempo já tentando cada vez mais gatinhar para ir para o mundo. Hoje nós temos loja em Dubai, nós temos loja na Tailândia, nós temos loja no Paraguai, nós temos loja nos Estados Unidos, tá? Então assim, isso é um investimento que está colocando, né, ponto a ponto, casinha a casinha, vamos dizer, falar assim, tijolinho a tijolinho nós estamos colocando, tá? Para poder cada vez mais vai edificando, esse crescimento. Show. Fechamos ano passado em torno de umas 373 lojas, tá? Esse ano tem mais em torno de 60 lojas para abrir. Ainda esse ano? Ainda esse ano. Né? Já foi abertas algumas, né? Mas para mais 60 lojas esse ano. Então, assim, cara, é dia a dia trabalho, tá? E não para. Legal. Né? É muito bom ouvir isso, né? Assim, ainda mais para nossa região aqui também, né? Poxa, um nome forte como a Live e os produtos, né, que a gente observa, assim, a qualidade que tem, né? E eu me coloco como um consumidor também. E a gente tem percebido como, falando agora um pouquinho de público, comportamento, o próprio homem, né? Ele tem mudado muito o seu comportamento naquilo que ele veste no dia a dia. Né? Também buscando um pouquinho de praticidade muitas vezes, né? Quem é de casa, assim, né? Poxa, uma roupa muitas vezes mais fácil de você lidar no dia, de fazer a manutenção nela, e ela é gostosa de usar. Né? Então a gente sempre tinha muito as fibras naturais, né? Porque isso vai com o tempo também. A gente vem aprendendo a trabalhar melhor com os sintéticos, né? Que é o carro mais forte de vocês, né? A linha dos sintéticos. E a gente percebe quando a gente sabe trabalhar com um produto sintético, o quanto que ele é bom. Né? Eu acho que a Live soube trazer muito bem isso, assim, né, para o público, assim, poxa, é um produto bom. Vamos lá, vamos falar bem abertamente, assim, né, cara, o poliéster sempre foi muito crucificado, né, o poliéster é a fibra, é quente, sempre essa história de quente, mas talvez você não sabia trabalhar com ele. Hoje tem muitos recursos para trabalhar com o próprio fio, que melhorou bastante. Né, tem os filamentados aí, hoje ajudam bastante, a nanotecnologia ajuda muito, né, os processos, você é de processos, então você sabe o quanto que dá para transformar uma matéria-prima comum em um produto de alto valor agregado, né, e de funcionalidades importantes.
E eu acho que a Live soube trazer muito bem isso. No passado, se a gente olhar a parte do sintético, eu já em 98 eu trabalhava já na parte de poliamida, poliéster e tal. Era muito para a linha colegial e muito para a linha feminina. Masculino era difícil, tinha as camisetas de futebol, alguma coisa assim, né, que era o poliéster normal. Com o tempo, né, eu vou falar também assim, em torno de uns 15 anos para cá, mais ou menos, começou-se a entrar, que nem você mesmo falou, a poliamida um pouco mais com força, entrou-se um pouco o público masculino, entender um pouquinho disso daí também, né, tem que quebrar alguns paradigmas, né, que tem em cima disso, e o pessoal começou a gostar. Como também assim, também conforme você já falou, a gente saiu de uma fibra, de um fio de poliéster, né, com X filamentos, e foi para um fio de poliéster com muito mais filamentos, né? Então assim, a microfibra ajudou muito por causa do toque, do conforto, né, da transpiração, né? E isso começou com o poliéster, daqui a pouco a poliamida foi entrando para a linha masculina também, que era muito mais da feminina, né? E hoje, assim, mudou-se muito. Antes as mulheres se cuidavam um pouco mais, hoje o homem também está se cuidando um pouco mais e está utilizando muito produto daí, né, na linha do sintético. Né? A gente via muito mais, às vezes, até próprias mulheres se cuidando do corpo e tal, mas hoje tu vê assim, né, a gente vai aqui na cidade de Jaraguá do Sul, né, tu vê muito homem, né, correndo, muita mulher correndo, mas foi assim, né, a parte, depois da pandemia teve um boom. Tá? Isso é fato. Isso daí aconteceu, a gente vê que o público, né, geral, assim, todo mundo, tá? Não é só de uma classe social, não é de uma idade, mas sim, é todo mundo. Você pode ver muita gente correndo, muita gente andando de bicicleta, né? As academias que cada vez mais, né, isso também abriu muito, né? Então, hoje, acho que passa de 40, 50 mil academias aí que tem no Brasil. Então, assim, é muita coisa ligada à parte esportiva. E o sintético, cara, é um conforto, tá? Antes eu também usava muito algodão, camiseta polo, tal. Cara, hoje se eu for trabalhar com uma malha de algodão, me sinto desconfortável. A Live tem algodão? Temos. A gente trabalha com malhas de algodão também. Daí a gente trabalha numa linha, às vezes, com algodão pima, né? Algumas coisas também que tem um atributo um pouco melhor, tal. Mas assim, cara, parece que se eu não estou usando sintético, eu me sinto desconfortável, tá? Olha só. E é muito bom. Tá? Eu durmo usando sintético, eu vou trabalhar usando sintético, tá? E tem produtos assim que são espetaculares, né? Tem vários atributos, tem várias coisas aí. A gente comentou, a nanotecnologia ajudou muito nisso aí também, né? Às vezes não é só o fio, os tipos de acabamento que tu consegue usar em cima do sintético também. Exato. As estruturas que você vai fazendo um pouco diferente também, tá? A gente saiu de uma estrutura básica para uma estrutura tecnológica, né? Hoje praticamente tem muitos produtos que se adequam ao teu corpo, né? Tem várias tecnologias que a gente vai aplicando aí para no final, assim, para cada produto já tem um atributo, né? Isso daí também, e todo dia tem que quebrar a cabeça para quando você fazer algo diferente aí, já que nós estamos na frente também, né? Nós somos uma empresa referência no mercado, tem pesquisas, tá? Direto com fornecedores. Com certeza. Precisa estar direto aí quebrando a cabeça para tentar cada vez trazer algo novo para o mercado. Eu vou aproveitar esse teu quebrando a cabeça. Então vamos lá, de manhã, quando o Anderson acorda, você já disse que não toma café, né? Mas vamos lá, faz o teu, né? Teu de jejum ali. Sim. Aí a tua cabeça provavelmente já está pensando, poxa, hoje tem um monte de abacaxi aí para descascar. E olhando para o lado da Live, nessa parte de inovação, que ela busca constantemente isso, hoje o maior desafio, ou a principal energia, a maior energia que vocês gastam hoje, não sei se dá para comparar, mas é pensando em produto, ou é pensando em processo, né? Onde vocês hoje despendem maior grau de energia, assim, cara, não, a gente precisa melhorar. O produto é básico, vai inovando ali, mas, cara, se eu não melhorar em processo, eu não vou chegar no produto que eu quero, ou na qualidade, na eficiência que eu preciso. Assim, André, o que eu vejo hoje, tá? Se a gente não olhar tudo, a gente não consegue chegar onde quer chegar, tá? Eu preciso olhar no meu fornecedor se ele vai ter disponibilidade, um produto de qualidade que ele consiga nos fornecer também. Eu tenho que olhar o meu processo, porque não adianta eu fazer um produto espetacular, só que se ele sai caro,
ou eu não consigo entregar na qualidade que deveria ser. Sim. Né? Eu preciso ter o contato, né, com o meu cliente para resolver os problemas que o meu cliente tem. Né? A gente sabe que nenhuma empresa é 100% certa, então assim, a gente às vezes vai ter algumas dificuldades, outras vai. Tem que escutar tem que dar um retorno. Isso, né? Então assim, a gente tem um trabalho muito grande ligado à parte do próprio call center, nosso e-commerce é muito forte, tá? Hoje representa um percentual bem significativo em relação ao nosso faturamento, tá? Então, assim, cara, se você não olhar tudo, você não consegue. Não adianta, tem quebrar cabeça, né? Acho que assim, a Live tem uma equipe muito boa de trabalho, né? Uma sinergia muito legal. O próprio Paulo Gabriel e a Joyce, né? E toda a equipe lá, assim, cara, é contínuo, reuniões contínuas, conversas, né, direta, todo mundo apoiando, a gente não fica procurando o culpado, a gente está tentando sempre achar solução. Né? Não adianta a gente ficar, mas isso aqui está errado porque gente não é. Tá? Porque no final, assim, ó, quem está sofrendo é o cliente e a empresa está perdendo também. Então, cara, assim, dia a dia, até a gente fala assim, a gente acorda, né, pensando, hoje, né, eu estou gerenciando a parte de malharia, Siemens e a parte de desenvolvimento, né, algumas coisas ligadas a essas áreas. E passei por várias áreas da Live. Hoje nós trabalhamos 7 dias por semana, 24 horas por dia, malharia. Tá? Então, assim, de domingo a domingo a gente está pensando, né, tá? Mas por que a gente faz isso? Também é processo para fazer aqui. Vamos fazer um investimento tão alto? Não, vamos trabalhar sábado e domingo. A gente precisa investir em maquinário agora. Sim, tá? Deu certo, deu. A gente tem uma equipe, esse que chama de quinto turno, né? A equipe trabalha finais de semana, sábados e domingos e feriados. Que nem ontem essa equipe trabalhou. Né? E o pessoal que trabalha de segunda a sexta de folga, né? Normal, como todos são registrados, CLTs, tudo certinho, de acordo com as leis trabalhistas. E a gente vai fazendo isso, tá? A gente tem agora novamente, vai ter no final do mês, desse mês, está chegando mais algumas máquinas para incorporar, né, a parte da malharia, porque a gente tem um volume um pouquinho maior de ocupação, de venda, graças a Deus. Então assim, a gente está cada vez mais crescendo. Ano passado, né, a gente chegou a nossa meta de 1 bi de faturamento, né? Esse ano a meta chega em torno de 1 bi 300, né? Então assim, cara, precisamos tocar, precisamos tudo que é processo, cara, o que é possível a gente fazer, né, um controle para, cara, qualquer coisinha que tu consegue tirar, porque assim, ó, os produtos que nós trabalhamos são produtos, valor agregado alto, não é só o nosso produto que mas o que nós compramos também. Sabe muito bem que a poliamida não é barata. Sim, com certeza. A gente tem vários produtos, a gente tem produto à base de milho, produtos reciclados, à base de biomassa, tá, assim, que a parte dos próprios Siemens, né, que eu estava comentando, que eu gerencio também, assim, são matérias-primas com fios recobertos, tudo isso que a gente cuida muito, que traz. A gente não fica mudando de fornecedor só por causa de preço, tá? A gente porque isso é instabilidade. É instabilidade, né? Tá? A gente tem que ter um processo, né, bem controlado. A gente tem os fornecedores mapeados, certo? Assim, com certeza a gente vai estar apertando todo mundo, porque nosso cliente também aperta. Isso é normal, tá, gente? Cada um vai querer, né, pagar menos. Então, assim, a gente também fica trabalhando em cima dos fornecedores, mas são todos fornecedores homologados, fornecedores que a gente sabe que tem um know-how também de garantia, não só de qualidade, mas também de entrega, porque eu não posso só olhar ou olhar só preço, ou olhar só qualidade, ou só olhar a entrega. Não, tem que olhar um conjunto inteiro, para a gente poder também, no final, cara, garantir que nós também conseguimos fazer nosso processo lá. E com certeza, para tudo isso acontecer da forma como você está falando aqui, e uma das etapas que eu considero assim, talvez a mais importante disso tudo, é o desenvolvimento. Porque até onde eu entendo, já trabalhei também um pouco essa parte de desenvolvimento. Depois que você definiu as características, definiu processo, mas principalmente a matéria-prima, o tipo de equipamento, o operador que vai atuar naquela máquina, não tem muito como mexer nisso. Não tem como ser uma poliamida com X filamentos. Eu disse, não, agora vamos baixar custo dessa malha, vamos botar menos filamento. Não tem como, ela perde total a característica dela. Então o teu cliente e a própria Live, ela diz, cara, nós vamos entregar, esse é o padrão. Então, algumas coisas ainda dá para ir resolvendo, talvez em processo, estudando receita, estudando fluxo, logística. Sobra um espaço para você, vamos lá, dar aquela enxugada, baixar custo.
né, melhorar a tua eficiência, mantendo a qualidade, acelerando o processo, dando velocidade, mas com a qualidade ainda, né, mínima exigida. Então, eu acho que essa parte do desenvolvimento, pelo que você colocou aqui, tu estás à frente também de parte, ou totalmente, né? Então, como é que é isso para vocês lá, as decisões, essas tomadas de decisões, vai esse fio, vai até aqui, não vai, esse custo está fora? Assim, a parte de desenvolvimento... Vocês têm, desculpa Anderson, sim. Vocês provavelmente têm estilistas, tem pessoal que cuida de toda essa parte do design, né, das peças, então eu sei porque normalmente isso é uma discussão boa, é um problema bom muitas vezes, porque tem tantas oportunidades ali na mesa de alternativas. Cara, isso aqui vai ficar muito legal na minha peça, isso aqui, na minha coleção, isso aqui vai ficar show. Mas, cara, diz, não cabe tudo, temos que enxugar um pouco aqui, que é muita malha. Assim, concordo, que acontece muito assim, às vezes a gente tem muitas opções, mas também tu tem que cuidar muito, que tu bota muitas opções, daqui a pouco tu tem uma gama muito grande de produtos e vai matando, né? Um produto pode ir matando o outro. Então, nosso desenvolvimento até agora nosso gerente de produto e a Joyce estão em viagem de pesquisa, né? Então de 20 dias mais ou menos estão fora, volta agora final desse mês. Para trazer as tendências, para trazer as novidades. Até hoje passei algumas coisas para a gerente, pesquisa isso aqui para mim, pesquisa isso aqui para mim, porque tem algumas coisas que eu preciso entender se né? São produtos um pouco ligados mais à parte de alta tecnologia mesmo, tecnológicos, tal, que vamos ver que não tem ainda no Brasil muita coisa. Cara, verifica como está a situação lá. Mas assim, vem muita coisa de lá. Tá? Quando elas trazem a bolsa, são muitos produtos, tem muitas coisas. Nem tudo aqui no Brasil a gente consegue fazer. Né? Hoje eu vejo que é uma pena, mas assim, tu vai competir com o mercado asiático, né? Principalmente o mercado asiático, né? Sim. Cara, a quantidade de fornecedores que eles têm é absurdo. Absurdo. Tá? A quantidade de itens, de diferenciações, né, de matérias-primas, tudo é muito absurdo. Maquinários que eles, né, que tem, tudo isso. Então, assim, o Brasil, ele tem tecnologia? Tem, né? Mas para a gente chegar em um produto como eles chegam, cara, assim, né, o nosso custo é muito mais alto. O custo que eles... né, o custo que eles conseguem chegar, né? A gente às vezes não consegue, mas assim, a gente vai chorar por causa disso? Não. Tá? Nós podemos ficar atrás, né? Nós temos que trabalhar. Tá? Então a gente tem essas pesquisas, vem para cá, a gente vê o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que a gente pode trazer, às vezes, algum material importado também. A Live, né, hoje, em torno de 85% da produção da Live é feito aqui no nosso Parque Fabril, aqui em Jaraguá do Sul. Né? 85% das malhas fabricadas, é aqui dentro do Parque Fabril de Jaraguá do Sul. Outros 15% a gente compra de N empresas do Brasil, e, né, vem alguns tecidos importados também, e depois tem a parte de outsourcing de peças. Né? Sim. Claro que não é só peças, tem, cara, luva, tapete, squeeze, boné, viseira, tem uma gama muito grande de produto, próprio tênis também. Então, assim, a gente verifica o que vale a pena fazer aqui dentro ou não. Né? Tem alguns produtos que a gente vê às vezes que, cara, é viável a gente fazer, não é viável, ou a gente não tem maquinário, vale a pena investir nesse maquinário? Cara, não sei, mas eu tenho um parceiro meu, né, às vezes um faccionista, ou uma dessas empresas que a gente compra malha em rolo. Cara, vocês têm um maquinário que dá para fazer esse produto? Pode desenvolver para a gente? A gente também tem essa parceria com essas empresas, né? Porque no final, assim, às vezes, pode ser que tenha um produto que eu vou ter que comprar uma máquina para produzir, só que o meu parceiro já tem esse equipamento que pode nos fornecer. Cara, por que a gente não pode fazer isso? Sim, a gente também trabalha com essa parte de desenvolvimento e na parte assim da própria tecnologia, de fazer tudo isso, assim, é um pouco complicado para a gente até para desenvolver, porque, cara, vem muita coisa nova. A gente começa a falar com o fornecedor, começa a falar com outros, cara, tu entende disso? Não, nunca vi, não sei como que é. Tá? É até complicado, assim, porque daí assim, cara, mas olha esse toque, olha esse acabamento, olha aqui, cara, tá, mas tu conhece alguém? Não, a gente não conhece. Daí tu fica, às vezes, vai pesquisando, faz videoconferência com do outro lado do mundo, tenta pegar alguém que consiga ir numa empresa pra gente conseguir até fazer uma pesquisa, tal, tá? É difícil, não é fácil. Eu mesmo vi, desculpa te cortar, mas eu mesmo vi hoje, essa semana, na segunda-feira, uma malha, cara, que eu nunca tinha visto na minha vida,
Daí eu perguntei para a empresa ali, né? A empresa aqui da nossa região. Eu disse, e da onde veio isso aí? Porque eu sei que aqui no Brasil não faz, né? Então, é uma máquina, um fornecedor específico na Itália que faz. Então, só o cara faz. Então, tem essas coisas, né? Não tem. E aí cai na mão, meu, que lindo, que maravilhoso. Não, mas qual é a condição de fazer isso? É lindo, maravilhoso, funciona muito bem. Mas qual é a condição para a gente ter isso? Cara, é uma máquina exclusiva na Itália que faz isso. E vamos ter isso? Vamos investir? Vamos, né, comprar a patente do cara para poder fazer isso, construir essa máquina aqui? Então, às vezes tem, né, viabilizar todo esse processo, né, tudo isso. Tem um produto que nós já temos não, a gente já começou em pesquisa, tudo isso, vou falar assim, para 2 a 3 anos, tá? Tem um produto lá, a gente tentou fazer aqui, não ficou igual, vamos estar trabalhando, não dá, tal. E também assim, que a gente pesquisa, entregou para todo mundo que queria, que ninguém consegue fazer, umas características um pouco diferentes também. Na Ásia fazem, né? Tem uma empresa na Itália que tem um equipamento que também consiga fazer isso, só que a gente foi ver o investimento, cara, assim, alguns milhões, né? Daí até quando esse produto vai, né? Daí assim, para o mercado brasileiro, isso aqui é viável, não é? Né? Às vezes pode ser que o mercado internacional às vezes mas assim, vale a pena investir. A gente cuida muito disso também, porque às vezes assim, não adianta você querer atender todo mundo, né? E daqui a pouco tu tá com um equipamento parado aqui, um equipamento parado aqui. Então assim, às vezes a gente quer ter várias diversidades de produto, né? Precisa ter para atender, mas tem que olhar muito também assim, não dá para abraçar tudo. Sim. Então, que nem a parte do próprio desenvolvimento que você comentou. Às vezes vem um tal produto, tem que usar esse fio, cara, mas eu tenho esse tipo de fio em casa. Eu consigo fazer, né, muito parecido, porque daqui a pouco eu tô com uma lista enorme de fios, ou que está sobrando em estoque, ou eu tenho que ter uma linha muito grande de fornecedores que vão atender e começa a dar os atrasos. Então, assim, a gente tenta agrupar o máximo possível. Otimizar, para dar volume também, até de compra, tudo, porque fica mais fácil para o fornecedor, fica mais fácil para a gente em relação a até custos, sobra, giro de estoque, tudo isso daí. Então, assim, quando a gente vai fazer esses desenvolvimentos, a gente tem que olhar tudo. Até a parte de investimento de maquinário. Que nem sempre a gente, cara, o que não vai acontecer no que vem? Cara, tu fica assim, putz, eu vou investir em dupla, vou investir em mono, vou investir em finura tal, vou investir em finura tal. Assim, é complicado. Essa era uma pergunta que eu ia fazer na sequência, uma das perguntas, né? Como definir isso hoje? Porque esse problema, essa dor de vocês, essa dúvida de vocês, eu converso com algumas malharias, é a mesma pergunta. Esses dias uma pessoa, um colega meu de Blumenau, que também quer abrir a própria malharia para ele fazer a própria malha, ele disse, Vandré, que máquina eu compro? Cara, primeiro, que produto tu quer fazer? Né? Mas será que o mercado vai para uma finura mais fina? Será que vai voltar para as grossas? Né? Que diâmetro, que largura que é ideal agora? É muita coisa para decidir. É só que se tu ficar sempre se perguntando, tu não toma decisão e não faz nada, né? Por causa disso que é importante assim, você fazer a pesquisa, você olhar as tendências, tá? Acontece conosco lá. A gente tem grupos de máquinas diferentes, né? Para ter uma ideia, eu já tive ocupação máxima nesses grupos, né? Por exemplo, uma coleção, grupo X, teve maior ocupação. Na outra coleção, o grupo Y teve maior ocupação. Foi migrando. Outra começou para o grupo Z. Ele falou assim, e agora? Vamos ver o que vai acontecer. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Claro que assim, né? A gente também tem que olhar, tem as tendências, né? Que é difícil dizer o que vai, tá? O que eu posso falar assim? Está cada vez indo para malhas mais finas? Sim. Isso a gente pode ver, não é só na parte do fitness, tudo, mas, cara, cada vez mais está indo para produtos mais delicados, mais finos, com maior caimento. Porque no final a pessoa quer o quê? Ela quer ter um conforto. Qualquer produto quer ter conforto, que te dá um pouco de segurança também, não dá transparência, né? Que tu fique, né? Cara, tu gosta do que tu tá, né? tá vestindo. Então, assim, a gente fica às vezes, vamos desenvolver o quê? Claro que tem momentos que, até eu estou fazendo agora, eu tenho, às vezes, grupos que têm um pouco menos de ocupação. Cara, tem que quebrar a cabeça para tentar desenvolver algum produto que eu consiga utilizar lá porque, cara, a máquina está lá. Tá? E uma das premissas nossas, o que é? Cara, a máquina é para trabalhar, não é para ficar parada.
Tá? A gente comprou a máquina precisa trabalhar. Então, cara, é um investimento, tá lá embutido. Então, assim, eu tenho que desenvolver algo para ocupar. Aí tu tem que ter uma equipe que está preparada da forma criativa, Sim. mas tecnicamente também para entender que aquele criativo ele tem que fechar com o técnico porque aquela máquina tem tais especificações. Isso. E que tem essa malha do jeito que ela tá não vai ser para aquela máquina não. Já tá num grupo aí que já tá super complicado, né? E às vezes quebrar paradigmas com o próprio estilo, tá? Às vezes pode dizer, cara, a gente chega lá assim, cara, dá para usar? Não. Cara, vamos tentando fazer, botei uma tecnologia tal, fiz isso aqui, vamos ver, vamos fazer uma peça, cara, porque às vezes tem que quebrar um pouco de paradigma também, né? Por mais que às vezes a gente fala, né, tem a tendência, tem, só que tem algumas coisas que vêm fora da tendência que sugeram uma tendência, né? E daí, assim, a gente tem que olhar isso também, sim, tá? Porque, cara, a tendência sempre começa de alguém fazendo algo que, né? Então, assim, cara, tu tem que fazer diferenciado, tá? Que nem foi a live que começou, a live jeans, a leg jeans, né? Tá? Isso isso deu uma tendência, caiu, né? O que tu faz agora? Cara, tem que fazer isso. Vamos para isso, vamos para aquilo, tá? Assim, produtos. Por isso que a gente tem essas diversidades de produtos um pouco bastante tecnológicos, vamos falar assim, tá? E a gente tem que estar na frente, porque a gente olha para trás, tem um monte de gente querendo ser nós, querendo ser a live. Hoje, com certeza. Então, assim, se a gente não correr atrás, né, não tá pesquisando, quebrando a cabeça, olhando, né, principalmente a parte, né, do fluxo, da qualidade, dos processos, assim, ó, é trabalhoso, tá? É dolorido, mas é gostoso. Por isso que eu falo assim, né, eu amo o que eu faço. Porque o resultado ele tá vindo, o resultado né? tá vindo, né? E quanto mais o resultado tá vindo, mais nós estamos crescendo, maior também a nossa responsabilidade. Né? Então, assim, a gente vira referência. E por mais assim, né? Cara, é uma empresa aqui de Jaraguá. Então, assim, é um orgulho, né, cara? Né? Assim, cada vez mais termos, né? Tem outras empresas muito grandes aqui em Jaraguá também que a gente se orgulha. Assim, cara, é mais uma que tá vindo. Até eu falo para os meus funcionários, cara, olha a nossa responsabilidade, né? Tem mais de 3.000 pessoas que dependem da live, né? Tirando essas 3.000 pessoas, quantos dependentes que tem, quantos indiretos que tem. Não, então, assim, um número gigante. É um número gigante. Então, a nossa responsabilidade que nós temos, e principalmente o nosso consumidor, né? Assim, tem um valor agregado, a gente precisa entregar um produto com qualidade. A gente sabe que é duro, não é fácil, né? A gente trabalha, nós temos malhas lá de em torno de 2% de elastano até 30% de elastano, tá? Cara, trabalhar com elastano não é fácil, aquela malha é viva, tá? Até malha sem elastano também. Quem tá ouvindo a gente aí, tá ouvindo o Anderson falar, eu também comento muito isso, que o elastano é muito bom, né? É muito bom. É muito bom depois de pronto, né? É muito bom depois de pronto. Mas para trabalhar com ele... E até assim, para eu trabalhar com sintético, né? Sintético, para quem depois conhece um pouco e já trabalham, né, começa a ter um know-how com isso, ele é mais fácil? Em alguns pontos, sim. Né? Em outros pontos, não. Tá? Que nem, fala assim, malharia, né? O pessoal fala assim, bota na máquina, vai embora. A máquina não para. Cara, mas assim, a gente tem que ser chato, né? Cara, o fio, todo o passamento correto, as tensões correto, aquela coisa básica correta, bem feita. Básica bem feita, tá? Cara, esse é o princípio de tudo, assim. Né? Só que assim, acontece muito que, né, a gente tem, às vezes, nosso mercado aqui é muito algodoeiro, né? De viscose, algodão e tal. Cara, se tu pegar num tear, às vezes fazer um passamentozinho um pouquinho, o fio passou na coluna, né? Uma tensãozinha diferente. Às vezes no algodão, na viscose, pode ser que não apareça. Nosso sintético lá no final vai aparecer. O sintético quase assim, se tudo der certo, ainda pode dar errado. Pode dar porque deve um barramento, daí entra, além do físico, começa o químico depois. Por isso que a gente cuida muito na parte dos fornecedores, né? Tenta manter uma qualidade. Todos os nossos produtos, né, fornecedores que entram na live, são testados. Tá? A gente faz todos os testes, que nem agora eu estou desenvolvendo um produto que, cara, passa pela engenharia, passa por todos os testes de estamparia, tampografia, prensa, tá? Faz vestibilidade, a gente faz a prova para ver se está de acordo, para ver se vai dar algum problema ou não vai. Então, assim, cara, a gente faz total tipo, vamos dizer, todo tipo de teste, né? Para a gente ver assim, cara, tá na qualidade? Tá. Podemos aprovar? Sim. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Tá. Ô Anderson, diante do que tu falou anteriormente,
Hoje a Live, ela está num processo mais de verticalização da fábrica, ou ao contrário, ela pretende ter mais parceiros fazendo, porque assim, tem os prós e contras das duas versões, né? O vertical, ele te ajuda em velocidade, em controle, porque está na mão, né? Agora, também ao mesmo tempo, tem um investimento, né? Área, né? Física, máquinas, pessoas, né? Contratar. Então, hoje a Live, ela pensa mais para manter essa velocidade, essa qualidade, tudo que tem hoje. Ela está mais para ter mais isso na mão ou para expandir isso para parceiros? Como é que está isso para a Live hoje? Hoje assim, hoje nós temos a Parque Fabril hoje construído está em torno de 30 mil metros quadrados, 33 mil metros quadrados mais ou menos. Algumas áreas a gente prefere deixar internamente, né, trabalhar internamente, e outras áreas a gente também busca parceiros fora. Tá? A verticalização é muito boa porque tu tem o controle geral do teu processo do início ao fim. Só que tem um problema nisso, que tu tem um custo fixo muito alto para manter tudo isso. Né? Então, assim, a parte da têxtil, tinturaria e malharia, nós montamos na pandemia. Por quê? Tá? Quando começou a pandemia, lá 2019 para 2020, nós produzimos em torno de 30% a 40% em faccionistas, nossa malha, e outros 60%, 70% nós comprávamos de várias malharias aí, né, de empresas que vendem malha em rolo. Fechou tudo, né, parou tudo, nós com faturamento também para entregar. A gente viu que estava na mão de muita gente. Principalmente o quê? No nosso principal produto, que era a malha. Tá? E a gente tinha algumas dificuldades até seja desenvolvimento ou da própria produção em empresas parceiras também. Por quê? Cara, naquele momento ainda a gente não tinha um volume tão alto. Né? Eu até brinco assim, nós tivemos um produto que eu passei por 6 malharias para produzir. Produzi um pouquinho, não quero mais porque é pouca coisa. Vai para outra. Produz um pouquinho, não quero mais porque... Aí o cara tá com um monte de máquina produzindo algodão, tem que isolar a máquina para fazer pouca quantidade. Já até algodão, mas assim, chegava assim, o cara tava com 20, 30 toneladas, já vinha lá e fazia 1.000 quilos. Entendeu? Então, né, era um pouco complicado. Mas o que aconteceu daí? Na pandemia, daí o Gabriel, ele entra os riscos daí que a gente fala, né? Ele chegou, vamos montar uma indústria têxtil. A gente ficou meio assim, meu Deus, né? Vamos lá. Tá, vamos montar uma tinturaria, vamos montar uma malharia, vamos ver o que a gente precisa, o que dá para internalizar, o que não dá para internalizar. Praticamente 8 meses, 1 ano, começamos a girar. Malharia começou debaixo de uma tenda. A gente brinca com a tenda de circo, assim, a gente botou as máquinas e depois botou uma tendinha mesmo. Nem o técnico da empresa que montou as máquinas queria montar, porque, cara, isso daqui vai chover dentro. Né? Chovia dentro. Assim, se vocês olharem assim, porque a gente fala assim, não foi sorte, tá? Foi muito trabalho. Então a gente começou debaixo da tenda, né? Coragem. Tá? E todo mundo assim, a gente, cara, a gente fala na live, né, que nada é impossível, tá? Tudo pode. Então assim, a gente consegue, a gente pode ir, todo mundo batalhou, montamos a estrutura tudo da têxtil, botamos as máquinas, nem as paredes laterais estavam prontas, mas pelo menos tinha telhado, vamos começar a botar... Já estava rodando. Vamos botar as máquinas lá dentro, vamos embora, né? Daí a gente começou. Por que a gente consegue, né? Assim, a gente fala da verticalização. Eu ganhei a maior velocidade, tá? Tinha produtos que eu gostaria de fazer em parceiros nossos, só que eles não queriam fazer. Então a gente conseguiu jogar lá para dentro, né? E conseguiu produzir o que a gente queria. Eu tenho uma garantia, uma estabilidade do meu processo, certo? O outro, tem alguns produtos, né? Isso acontece em todas, não é em todas as empresas, mas a grande maioria das empresas. Às vezes eu estava saindo de uma empresa que terceirizava para nós e o meu concorrente estava entrando, porque ele também produzia lá, né? Então, assim, a gente sabe que tem todas, né, os contratos, as garantias, tudo, mas, cara, a gente está no... Eu estava olhando a minha malha rodando aqui, do meu concorrente estava no lado rodando. Sim, tá? sim. Então, assim... Um tal do um certo sigilo, uma garantia de que, pô, é exclusividade. Isso, exclusividade e tal. Então, a gente conseguiu também desenvolver produtos diferenciados que a gente, né, que a gente tinha a nossa receitinha lá guardado lá dentro. Tá seguro ali. Tá seguro lá dentro, né? E também, assim, a gente...
pelo menos, se a gente precisasse de alguma coisa, já aconteceu, parece assim, cara, tem uma reposição. Preciso fazer alguma reposição de algum artigo, alguma coisa assim, que teve uma falta tal. Cara, até tu botar na malharia para produzir, tu mandar para tinturaria para tingir, para chegar na live, cara, era 60, 90 dias. Hoje a gente faz isso às vezes em 2, 3 dias. Sim, sim. Tá, então assim, a velocidade que eu tive, né? E tinha mais uma, que até ajudou muito. A gente tinha os lotes mínimos para entregar para tinturaria. E nós tínhamos que antecipar muita coisa. Então assim, cara, quando tu antecipa, tu não sabe se está 100% certo ainda, se tu vai utilizar tudo ou não. E tinha uma sobra muito grande de estoque. Então hoje assim, a gente tem uma programação para uma demanda, né? Claro que a gente antecipa um pouquinho, até porque preciso já, né? Tem produtos lá que eu faço 600 quilos por dia, só que tem produtos que eu faço 80 quilos por dia. Na mesma máquina, só com fios diferentes, algumas coisas assim. Eu não consigo deixar assim, daqui uma semana eu boto para produzir, tem que fazer 6 toneladas. Sim. Tem coisa que eu sou obrigado a antecipar. Antecipa. Tá? Mas aí o que acontece? A gente também conseguiu... Desculpa, Anderson, aproveitando, né? Porque tem algumas malhas, inclusive, elas são muito delicadas. Muito delicadas. Tem malhas que possivelmente vocês tenham... Cara, essa aqui é uma malha que não dá para ficar parada aqui no estoque por mais de 2 dias, porque já começam a aparecer outros problemas, outros defeitos na malha. Então, isso também, provavelmente, verticalizando, vocês, cara, isso aqui programa já, porque... Com certeza, tá, André? Isso é até bom tu ter puxado isso, porque assim, a gente comprou máquinas específicas para trabalhar com sintético, tá? Que depende do produto, né? A gente tem malhas lá que a gente tem 3 formas diferentes de tirar a malha em rolo. Sim. Tá? Então, assim, a gente vai, depende de cada desenvolvimento que vai fazer, tu vai tirar de uma forma, porque a gente falou assim, cara, eu tenho de 2, 3% a 30% de elastano. Eu vou conseguir trabalhar uma malha que 100% poliamida, igual com uma malha que eu trabalho com 30% de elastano? Não. Tá? Então, assim, a gente tem máquinas, né, com estruturas diferenciadas, as máquinas de tingimento não mudam muito, mas a gente comprou máquinas que tem uma redução muito gradativa, a redução de consumo de água. Hoje um tingimento aí vai de 10, 12 até 20 litros, né, por quilo. Hoje a nossa média então de 4 litros por quilo até 3 litros por quilo. Tá? Então assim, a gente trabalha muito com a sustentabilidade também. Tá, mas como vocês conseguem fazer? Vamos dar um jeito, é possível fazer. Tá? Então assim, tem algumas dificuldades? Tem. A poliamida precisa de água para tingir. Então, assim, se vira nos 30 lá para conseguir fazer também, para a gente conseguir entregar. E deu certo. Tá? Então, assim, voltando à parte da verticalização. Então, algumas coisas a gente trouxe mesmo, verticalizou. E outras, principalmente a parte de confecção, estamparia, né, algumas coisas. A gente tem vários parceiros aí que prestam serviço para nós também. Hoje está em torno de umas 1.300, 1.400 costureiras que trabalham para a Live. Tá? Dessas daí, hoje, 400 são das nossas filiais, o restante são tudo empresas parceiras que trabalham. Tá? É mais ou menos olhando assim, cara, aquilo que eu não preciso ter na minha mão, que eu não preciso de velocidade, que eu não dependo de uma programação muito ágil, e que eu consiga um parceiro que consiga fazer tão bom ou até melhor do que eu faria aqui, a um custo melhor do que o meu, né, sem o risco de uma sazonalidade, você ter isso parado, né, esse risco fica pro teu parceiro, né? Então, por que não, né? E a própria mão de obra, porque assim, mão de obra. Aonde que eu consigo em Jaraguá toda essa quantidade de costureiras? Sim. Não tem? Então, assim, a gente vai para cidades vizinhas, né? Por isso a gente abriu filiais também, para, em vez da gente trazer a costureira de uma cidade vizinha para a Live, cara, por que a Live não vai para cidade vizinha? Né? Então a gente fez isso também. E, cara, a gente agora tem facções em São Paulo, a gente está com facções também de confecção, tá? Tá em São Paulo. Tá em São Paulo já. Porque assim, não é qualquer um que vai trabalhar com produto sintético, tá? Parece fácil. Só que assim, quando tu começa, né, são maquinários diferentes, a costureira tem que trabalhar de uma forma diferente, não é aquela velocidade que está fazendo uma minha malha de algodão. É mais delicado. É mais delicado. Tem malhas que puxam fio, tu tem que cuidar muito até com o anel, com relógio, se tem alguma pulseira, da mesa da máquina, do calcador. Gente, assim, qualquer farpinha, qualquer coisinha já estragou a peça. Já estragou, tá? Tem que cuidar bastante. Legal. Ô Anderson, tu falou um pouquinho da tua história e eu tô com uma pergunta aqui para te fazer. Como você trabalhou como professor, então tu trabalhou muito com teoria também, né?
E aí tem uma pergunta para te fazer assim, o que tu não aprendeu na teoria e que a prática te trouxe assim, ou seja, tudo aquilo que a gente não aprende na teoria, que só na prática, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha ensinado, né, passado o teu conhecimento para muitos jovens, sei lá, alunos por aí, o que tu tem aprendido assim, cara, agora com mais de 28 anos já de experiência na indústria têxtil, poxa, por que lá atrás o Senai não ensinou isso pra gente, né? Poxa, pegando o pé do Senai aí, mas Senai CETICT, né? Que eu também me formei lá. Então eu disse, poxa, por que eles não falaram isso pra gente que ia ser assim, né? Ia ser tão difícil. O que tu tem aprendido na prática que a teoria ela não te ensinou, assim? Tu tem algum exemplo, alguma coisa? Até para o nosso público aí, para eles entenderem, poxa, gente. Cara, o que eu posso falar assim, ó? A indústria têxtil, né? Tem milhares de anos, né? Assim é uma das primeiras do homem. Isso, né? Começou, tava lá, atendimento do manual e tal. Até hoje não consegui descobrir por que mancha, né? Por que dá um barramento. Por que dá um barramento? Quer dizer assim, ó, às vezes todo dia tem um problema diferente. Sim. Aí se a gente soubesse resolver tudo que aparece, né? Na teoria, quais são as causas do barramento? Quais são as causas de uma falha de agulha, de um risco, né, que tem na malha? Quais são as causas de uma quebra de lingueta, né, ou gancho? A gente sabe. Só que quando a gente vai para a prática, né, é muito diferente. Tá? Vai do teu produto que tu trabalha, assim, vai do teu maquinário. São muitas variáveis. São muitas variáveis, tá? Até a gente sempre tem, né? A gente faz também as revisões lá de qualidade, a gente inspeções. Cara, vem muita coisa, tem problema tal, o que é? A gente olha assim, às vezes, para analisar a qualidade e fala assim, cara, eu não sei. Pode ser isso. Mas eu preciso colocar no indicador, né, de qualidade, o que pode ser? Eu falei, cara, olhando aqui, pode ser umas 3 causas, algumas coisas. Só que assim, a origem, gente, assim, nós temos que se entender e estudar, porque, cara, hoje tem muitos processos, tá? Nós temos uma variedade muito grande de produtos, de fios, de características diferentes. O que eu posso a gente teve um trabalho que eu fiz, acho uns 2, 3 anos atrás, veio uma fibra, né? Que veio dos Estados Unidos, a gente importou tudo, vamos fazer um produto, cara, legal, tal. Vamos utilizar um elastano, de uma forma X aqui também. Daí quando a gente foi, malharia, tudo ok, fizemos. Rodou com uma beleza. Fomos para a tinturaria. Cara, o produto saiu totalmente empapelado. Totalmente empapelado, cara, parecia, era um papel. Chamamos os técnicos da empresa de elastano também. Cara, o que pode estar acontecendo? Tal. Fomos para um laboratório, começamos a fazer algumas experiências. Até esse técnico estava junto conosco, é um engenheiro têxtil também. Daí ele até brincou, Anderson, tudo que nós aprendemos até hoje, a indústria têxtil, esquece. Esse produto aqui tem um comportamento totalmente diferente do que a gente estava na teoria. E na prática, vamos falar assim, tá? Sim. Cara, a gente teve que trabalhar com temperaturas de rama totalmente diferente, porque aquela matéria-prima, né, aquele fio, tinha um comportamento totalmente diferente. Mas trabalha com elastano, eu tenho que trabalhar com temperatura mais alta para fazer a fixação, não sei o que. Só que, cara, assim, ó, a hora que a gente inverteu as situações das partes de regulagens, a gente conseguiu chegar no produto. Olha. Tá? Então, assim, cara, assim, ó, vou falar assim, a teoria ajuda muito. Eu acho, André, assim, ó, a gente tem que ter a teoria, sim. Tá? Tem que ter a teoria, porque eu tenho que ter um embasamento técnico, né? Que nem a gente estava falando até no início, assim, em relação à parte, né, das próprias escolas, tudo isso, assim. Eu tenho muita, né, pena, assim, que está reduzindo cada vez mais isso, porque a gente precisa ter essa capacidade técnica de ter o entendimento, de ter a discussão técnica. Porque às vezes, assim, ó, você só vai ler? Não. Tu tem que ter um professor para te explicar, para te dizer o que está acontecendo, porque às vezes vai só na teoria, tu leu, mas qual a interpretação disso tudo? Sim, né? sim. E depois tu tem que ligar a prática a isso? Sim.
né? Que também hoje eu vejo, né, devido a essa redução de mão de obra, tudo isso que vai se perdendo. Aquela pessoa que pegava, que a gente ia na máquina, se sujava, mexia e fazia, né, 20 vezes um teste lá para ver se dava certo e tal. Cara, hoje, assim, até tem já programas de computador, já faz tudo aqui, já sai aqui a largura, a gramatura e tal. Tá, mas eu estou trabalhando com 20 ou com 30, com 40, 50% de elastano. Se eu botar um estiramento X, a malha fica igual. Se eu botar uma tensão Y, a malha vai ficar igual. Se eu estava comendo de ponto tal, a malha... Tá? Mas se lá na rama eu fizer tal coisa. Porque assim, no final, o que a gente precisa fazer? Pelo menos na live que a gente faz, quando a gente vai desenvolver um produto, eu não posso pensar só na malharia, nem na tinturaria. Eu tenho que ver se esse acabamento, esse produto, a peça vai colar na chapa de estamparia. Eu tenho que saber se esse produto, quando passar numa prensa, ele pode ser que ele vai começar a enxarutar e eu não consigo, às vezes, prensar ele. Tá? Eu tenho que ver se no corte, né, quantas camadas eu consigo fazer, porque às vezes eu não consigo fazer uma quantidade muito grande. Então, assim, eu tenho que ver na costura, se eu fizer hoje, né, muitas das peças são detalhes, tiras, né, não é mais aquela leg tem frente, costas, não sei o que, tem, às vezes, pega a peça, tem 8, 12 recortes, tá? Será que aqueles recortes, eles vão enxarutar ou não vão no processo da confecção? Tá? Então, será assim, que no transporte, no manuseio, aquela malha que a gente acabou de falar aqui, ela é sensível, não pode engatar em nada, tem que ter tudo que é lugar liso, perfeitinho. A gente tem que olhar com o acabamento, né? Esse acabamento vai puxar fio, não vai puxar fio. Né? A gente pega, às vezes, até a minha esposa fala assim, meu filho também, ele... quando o pai vai nas lojas, o pai só vai passando a mão assim, porque eu quero sentir a sensação do acabamento, né? E daí tu pega umas coisas assim que tu vê assim, cara, isso daqui se tu tirar do cabide aqui, já tá começando a puxar todo o fio. Se tu botar, né? Assim, tem que cuidar muito, gente, né? Não é só o toque que vai te agradar, tu tem que olhar tudo, né? Sabe que o teu cliente, quando comprar, sentar numa cadeira ou encostar numa mesa, será que vai puxar com facilidade ou não? Vai botar um crachá, será que não vai puxar um fio? Né? O cinto do carro, enfim. O cinto do carro, tá? Assim, às vezes o culpado é o cinto, nem a peça. Exato. Já tivemos até uma vez uma reclamação que a menina falou assim, até era interno mesmo da própria live, né? Eu comprei essas peças que tá começando, teve desgaste e tal, né? Na lateral só teve com a causa da live. Daí eu falei, tá, vamos dar uma olhadinha, tá? Mas no final ela tava usando uma bolsa e aquela bolsa, cara, tinha um pedacinho de metal num feixezinho. Cara, bota a bolsa e vê, cara, certinho aqui. Eu falei, gente, ó, tá assim, às vezes não é o teu produto que tá usando, isso o que tu tá utilizando junto. Exato. Tem que cuidar, tá? Não é adequado ao uso. Ao uso, né? Não é porque a malha tá tudo certo, assim, o produto é perfeito, né? Só adequar ao uso, né? Show, a gente tá chegando aqui ao nosso time aqui, nosso tempo final. Anderson, aproveitando a tua vinda aqui, gostaria que tu deixasse um recado aí para o nosso público, o pessoal da live lá, que daqui a pouco vai estar te ouvindo também aqui no nosso podcast. Deixar um recado para o nosso público, da tua experiência, dos desafios que é essa indústria têxtil, mas que também tem muita oportunidade, que esse jovem aí, né, que estiver nos assistindo aí, que ele se sinta atraído por essa indústria, que de fato, como eu falei, ela tem muita oportunidade. E a gente hoje realmente precisa muito que essa juventude venha trabalhar para a indústria têxtil. A GL, nós temos tentado fazer um trabalho também nessa área da educação. A gente abriu um braço da GL Educação com a nossa imersão, Fundamentos da Indústria Têxtil, que acontece periodicamente nos anos aí, dentro de um ano. O próprio podcast, trazendo profissionais como você aqui para, né, dar uma aula para a gente sobre a indústria têxtil, todos os conteúdos que a gente vem trabalhando. Então a gente também tem um pouquinho embarcado nessa tentativa de trazer o jovem, não só o jovem, né, mas quem está aí muitas vezes precisando de um trabalho, buscando desafios. A indústria têxtil, o desafio é o que mais ela proporciona para a gente. Então deixa um recado aí final para o nosso público e já agradecendo aí a tua presença também. Tá. Primeiramente agradecer novamente, tá, André, pela oportunidade. Eu acho importante fazer essa troca, né, de ideias, né? Você também é um professor, então assim, é importante, a gente sofre junto conosco, né? Tá em outra área hoje, mas assim, continua, né? Tava dentro da indústria, agora, né, tá mais a parte
educacional, vamos falar assim, né? E é importante a gente ter isso, tá? Que nem a gente falou, a gente foi perdendo, mas que nem o próprio trabalho que a GER está fazendo, né? Cara, de fazer todo esse podcast ajuda, tem muita gente que útil, né? Eu também assisto muita coisa, assim, porque, que nem a gente estava falando anteriormente, cara, a gente precisa cada vez mais, né, ter informações, tá? Isso, uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha lá, cara, isso sempre vai pontuar. E assim, o que eu posso passar pro pessoal? Gente, assim, ó, a indústria têxtil, né, ela tá cada vez mais, né, a gente acha assim, pô, a indústria está reduzindo, não. Pode ver, as empresas estão crescendo cada vez mais, está crescendo, né? A gente sabe, né, que a China ainda tem essa briga tudo, mas o Brasil ele é muito grande, tem uma perspectiva muito grande de crescimento, principalmente a indústria têxtil. Gostaria que muitos jovens entrassem, né, nisso daí, porque tem muita oportunidade, tá? Muita oportunidade mesmo, mas sim, precisa estudar, precisa sujar a mão para conhecer um pouquinho, precisa sujar a mão, né? A gente, na própria live, cara, muita gente lá, muitos dos meus tecelões eram auxiliares de tecelões, a gente foi preparando, mecânicos que eram auxiliares são mecânicos hoje, líderes que eram tecelões estão para líderes hoje, então assim, existe oportunidade sim, tá? Só que precisa assim, precisa se capacitar, precisa estudar, precisa fazer alguma formação técnica ou alguma capacitação, né? Que você mesmo estava comentando, né? Que vocês têm esse trabalho de vocês também. Porque no final, assim, cara, a indústria têxtil ela é muito grande, só que ela é muito pequena. Tá, né? Praticamente todo mundo se conhece, né? Tá no mundo aí, mas assim, a gente tem muita oportunidade. A gente vê nas feiras, né? A gente vê nas feiras. Você conhece todo mundo, né? O cara, toda vez a gente tá um pouco mais velho, um pouco mais careca, um pouco mais gordo. Né? Então tá precisando botar gente nova aí, né? Com ideias novas, eles vêm com muita tecnologia embarcada, vamos dizer assim, porque nós, os mais antigos aí, a gente reluta em algumas tecnologias e eles já vêm com isso muito fácil. E isso eu achei importante, Vandré, assim, a gente precisa de tecnologia para a indústria têxtil. Tá? Muitas coisas são manuais ainda, a Live também está buscando cada vez mais, né, o investimento tecnológico, porque a gente vai precisar. Tá? E esse pessoal, né, que está vindo mais novo, cara, eles estão no sangue cada vez mais essa parte tecnológica. É importante trazer, tá? E vem com ideia muito boa. Isso. Anderson, mais uma vez agradeço você em nome da live aí também, mais uma vez pela disponibilidade, mais uma aula aqui, né, sobre processos e estratégias, enfim, de tudo. E só tenho a agradecer mais uma vez a tua presença. E você que está nos assistindo, né, ficou até agora aí assistindo o episódio, se gostou, né, compartilha aí com os colegas de vocês, com a equipe de trabalho. Então sempre algo para a gente aprender aí. Mais uma vez, obrigado, Anderson. Até uma próxima oportunidade se a gente tiver. Obrigado, prazer foi meu, tá? Valeu, obrigado. Valeu, um abraço.